Bom dia, estamos aqui novamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 3 de maio de 2026. Chegamos ao livro de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo de número 18, mais precisamente, a partir do versículo de número 15. Nesse capítulo de número 18, Jesus vai tratar de três assuntos, Ele vai falar do maior no reino dos céus, onde ele traz uma criança, e ele coloca no meio dos seus discípulos e de, olha, se alguém não se converter, se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Ou seja, não é voltar a ser criança, mas ter a pureza, o coração puro de uma criança. Depois ele vai tratar da ovelha perdida, aquele que deixou as 99 e saiu à procura da ovelha que se perdeu. Depois ele vai tratar, da ofensa de um irmão, ou seja, vai tratar do perdão, e é a partir do versículo, é nesse assunto, a partir do versículo de número 15, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã linda de domingo, deste tema, que é perdão, e juntos possamos fazer esta reflexão em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que sonda o nosso coração, estar em nós, venha nos revelar se há em nós, alguma ofensa que nós venhamos liberar, para que Deus venha operar maravilha no nosso meio. Amém? Diz assim a palavra de Deus: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conta a igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio, Jesus tratando aqui a ofensa do irmão, e aí ele vai contar uma parábola para ilustrar, para dar mais ênfase e ilustrar este tema. Aí Jesus continuou. Então Pedro, a partir do momento que Jesus, falou desta ofensa aqui do irmão, aí Pedro, como sempre, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, continuou Jesus, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus conservos. Aqui Jesus ele entra na parábola, Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus conservos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença
um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Repetindo o versículo de número 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdão, irmãos. Perdão. Como nós necessitamos reconhecer que precisamos perdoar. A nossa maior dívida era com o Pai Celestial, era com Deus. Mas um dia nós reconhecemos que éramos devedor, fomos até os pés de Jesus e imploramos por misericórdia, e Ele nos perdoou, Ele cancelou uma dívida que nós tínhamos, que para nós era impagável. E às vezes nós não queremos perdoar o nosso irmão. Essa parábola, ela ilustra muito isso. E agora eu vou, antes de entrar nesse tema de ofensa, a falta de perdão, a gente vai voltar um pouquinho no capítulo de número 6 de Mateus, aonde os discípulos pedem para Jesus, para Jesus ensinar a orar. Talvez os discípulos queriam algo mais, uma coisa boa, mas Jesus, ele é bem enfático quando ele traz essa oração do Pai Nosso para nós, que a gente ora, todo mundo ora, os pagãos, os ímpios, as pessoas lá fora oram, mas isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, em respeito à falta de perdão. Vamos ler Mateus de número 6 e a partir do versículo 9, A partir do versículo 9. E vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como voltar aqui nesse 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Em outras traduções, assim como devemos, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos, né? Em outras traduções. Então, aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, no versículo 14, 15, né, ele faz, né, essa conclusão dizendo o seguinte, preste bem atenção. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha só, irmão, como é sério isso. Quando ele termina, né, essa oração, ele diz, versículo 14: Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. O 15, né, do capítulo 6 diz: Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Olha como é sério, irmãos, o perdão. Jesus, que é o nosso Senhor e que sonda o nosso coração, ele nos conhece e sabe que a ofensa vai nos paralisar. A ofensa, ela vai nos aprisionar. E aí nós vamos ser manipulados pelo diabo, que é o acusador das nossas almas. E esse capítulo de número 18, a partir do 15, que vai tratar da ofensa do irmão. Queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, quantas pessoas têm ofendida no meio da família? Eu falo isso em geral. Quantos casamentos começaram de amor, de perdão no início, mas terminaram em tribunais, um odiando os outros com ódio mortal? Quantos terminaram até em homicídios? Quantas pessoas, pai, mãe, irmãos, têm ofendido no meio da família, carregando, né, por anos, décadas, uma ofensa dentro de si, que essa pessoa não tem prosperado, essa pessoa não tem continuado, porque carrega esse peso da ofensa dentro de si. Por isso que Jesus tratou esse tema. Quando a gente perdoa de coração, como disse lá no final do versículo de número 18, se assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdoar, irmãos, não é fácil. Mas eu tenho que perdoar e tenho que buscar em Deus essa força de liberar perdão. Você já perdoou alguém? De coração? E você vai saber que você perdoou essa pessoa de coração quando você olhar para essa pessoa e a paz no seu coração venha reinar quando você olhar. Mas se quando você olhar essa pessoa, ou até pensar nessa pessoa, você vem dentro de si, né, aquele mal-estar, falta liberar perdão. E eu digo a vocês, baseado na palavra de Deus. Na palavra de Deus está dizendo aqui, se eu não perdoar, né, o meu irmão, meu pai não vai me perdoar, irmãos.
É muito sério isso, é muito sério. Então, que o Espírito Santo de Deus hoje venha sondar o nosso coração, a nossa mente e trazer neste domingo, no início do mês da família, o Ministério Batista El Shaddai vai trazer mensagem, reflexões sobre esse mês de maio, que é o mês da família, com o tema Família, um projeto de Deus. Como está a sua família? Como está o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os irmãos da igreja, a sua liderança, o seu pastor? Você o trata bem, né? Você não o ofende. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas são muito sensíveis. Até uma palavra, né? Às vezes a pessoa fala para alguém, essa pessoa pega esta palavra, né? E leva para outra pessoa uma palavra já distorcida. Satanás, ele é especialista nisso, para que aquela outra pessoa, né, daqui a pouco está criando uma raiva do outro, uma ofensa do outro, e aí está dentro da igreja pregando, cantando, tocando, né, orando, mas está com o coração cheio de amargura, de ofensa, e isso acaba contaminando, né, quando é a família, quando é a igreja. Então, irmãos, que nesta manhã, a partir de hoje, libere perdão. Tem muitas pessoas doente da alma, irmãos, doente na alma, por falta de perdão. Vai ao médico, tem nada, aí o médico ainda receita remédio, aí a pessoa fica até dependente, mas é falta de perdão. A pessoa está sobrecarregada com algo que não lhe pertence, irmãos. Então, se você está ouvindo esta palavra de Deus, você ainda não reconheceu, ainda não foi até Jesus para lhe pedir perdão, porque nós ofendemos ao Senhor, nós desviamos do Senhor, nós abandonamos o Senhor que morreu na cruz por nós. Mas nós reconhecemos que um dia nós precisávamos de um Senhor, de um Salvador, e fomos até Ele, e para que Ele perdoasse, nos perdoasse. E aí, questionado Jesus, né, qual era o grande mandamento, o Senhor Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, e a teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, como eu já falei, a gente vive em um mundo muito sensível. Às vezes a pessoa não pode dar um conselho para outro, não pode chamar a atenção de outro, irmão. Principalmente dentro da igreja. Conversar com irmãos, chamar a atenção, o irmão já se ofende, o irmão já quer sair da igreja. Mas Jesus está dizendo como nós devemos tratar a ofensa, para que nós não nos tornamos prisioneiros de Satanás. Liberar o perdão é nos esvaziar, irmãos, nos tornar leve para a caminhada. Ninguém vem para uma corrida cheio de peso, ele não vai conseguir. Nós estamos numa caminhada espiritual rumo ao céu de glória. E logo, logo nós vamos nos encontrarmos com Cristo. Mas se você se embaraçar com essas coisas, principalmente com a ofensa, você vai retardar, vai ficar para trás. Então, que nesta manhã você venha refletir sobre
as pessoas que você conhece e liberar perdão. Como eu falei, não é fácil. Vai diante do Senhor, faz um propósito com Deus. Senhor, eu quero liberar perdão para esta pessoa. Ore por ela. Diga que você o ama. Isso vai quebrando as algemas. Isso vai esvaziando todo o teu ser de ofensas. Não deixe que Satanás te aprisione com as ofensas. Libere perdão. Peça oração ao Senhor que blinde o seu coração, a sua mente, porque vez e outras a gente é ofendidos, que essa ofensa não venha nos deixar, né, contaminar o nosso coração, irmãos. Nós que estamos na casa do nosso Deus, nós que estamos na presença do nosso Deus. Então o Senhor vai dizer, olha, você quer trazer a tua oferta, mas tem algo contra o teu irmão, então deixa ela aqui, a tua oferta, vai te reconciliar com teu irmão, vai pedir perdão a ele, reconcilia primeiro com ele e depois vem e apresenta a tua oferta diante do Senhor. Talvez tem muitas pessoas dentro da igreja, né, que estão pensando que estão fazendo muita coisa para Deus, e na verdade Deus não está recebendo. Então, meu irmão, nesta manhã, esta palavra de reflexão de perdão. Perdão. Perdoa. Perdoa assim como o nosso Deus perdoou. Nós não achamos que foi maravilhoso quando nós chegamos diante do nosso Deus, todo quebrado, afastamos do Senhor, como aquele filho pródigo, né, retrata muito bem isso. Abandonou, não, pai, eu não quero mais viver debaixo da tua proteção, na tua casa, eu vou me embora, e fui embora. Mas quando aquele filho pródigo caiu em si, ou seja, reconheceu, ele voltou e dizendo para o seu pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí o pai o perdoou. Assim Deus nos perdoou, irmãos. Se Deus nos perdoou uma dívida imensa, vamos perdoar o nosso próximo, vamos perdoar o nosso irmão, perdoa a sua esposa, perdoa o seu marido, perdoa os seus filhos, perdoa os seus pais. Então, que nesta manhã, irmãos, vamos diante do Senhor pedir perdão. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, peça perdão a Ele e reconheça Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida e caminhe com Ele e libere perdão, porque talvez você tenha caminhado, né, uma longa estrada na tua família, não tem andado por causa desse peso de ofensa, mas que nesta manhã você reconheça isso e peça perdão para o nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha cada dia mais nos trazer ao nosso entendimento que precisamos perdoar uns aos outros. Reconhecer o amor imensurável, o amor de Deus por cada um de nós. E que o Senhor venha nos abençoar, guardar a cada dia. Que nesse mês da família, o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada família. Nós liberamos bênção sobre a família. Que a família, que é um projeto de Deus, venha a estar alicerçada na palavra de Deus, para que, como aquela fundamento que Jesus falou daquelas duas casas, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, mesmo as adversidades vindo bater contra aquela casa ou aquela família que está edificada na rocha que é Cristo, ela não venha se desmoronar. Amém? Deus abençoe.
Deus nos guarde, nos livre de uma semana que está iniciando, abençoada, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom.